Oi, pessoal! Então, estamos de volta e eu trouxe um assunto pra gente que já vem sendo discutido há muito tempo e também não é novo em sala de aula, que é o bullying. Em português, aí todo mundo fala bullying, certo? Só que hoje eu quero conversar com vocês de uma visão diferente do assunto. O que é o bullying? A gente já estuda há bastante tempo. Eu acredito que se perguntar hoje em dia para qualquer pessoa, vai saber responder que são ofensas, que são coisas que pessoas fazem contra outras pessoas, certo? Alguns detalhes do bullying têm que ser entendidos. Por exemplo, não é tudo... não é todo tipo de ofensa que é considerado bullying, que é o crime, né? Para ser considerado, essa ofensa tem que ser repetitiva, no caso, ocorrer várias vezes. Pode ser feita da mesma pessoa, né, o mesmo agressor, ou de várias pessoas. Essa parte a gente já sabe. Mas eu quero trazer outro lado da história aí para vocês. Não só entender o que é o bullying, mas para você compreender como uma pessoa que sofre esse tipo de agressão, ela reage, ou como isso pode refletir na pessoa, na vida dela, enfim. Não sou expert no assunto, vocês sabem. Na verdade, é um vídeo até bem pessoal, porque eu vou falar de algumas situações que eu vivi e que me incomodaram e ainda me incomodam até hoje. Não que eu ouça hoje em dia diretamente, porque eu acredito que quando você vai ficando mais velho, vai mudando o convívio, esse tipo de situação diminui um pouco, porque as pessoas, talvez, né, com a aquisição de maturidade, elas saibam lidar um pouquinho mais com isso. Porém, quando você é adolescente, se é criança, isso é bem complicado. As pessoas têm costume de falar, nessa idade, falar as coisas, dando a sua opinião e achando que isso é tranquilo, isso não vai afetar a pessoa e nem nada. Vamos começar. Primeiro eu vou citar algumas características minhas, para quem aí não me conhece. Para quem me conhece isso já vai ser óbvio, mas em primeiro lugar eu quero deixar claro que esse tipo de característica não faz com que seja ok alguém falar disso, nem pra mim, nem pra ninguém. Então, vocês sabem que, olhando pra mim, já dá pra ver que eu não sou uma pessoa que se encaixa nos padrões aí. No caso, eu tenho sobrepeso, né? Eu não sou magra. Eu tenho estrabismo, que é genético, já nasci com isso. Meu olho é um pouquinho torto. Algumas vezes fica mais perceptível, outras nem tanto. Uso óculos, como sempre. E, nossa, gente, sou professora. O que quer dizer que eu gosto de estudar. Então, eu sempre gostei de estudar, sempre me dediquei aí na escola. Não vou mentir também, lógico que nunca fui 100% a vida inteira, mas na grande parte aí da minha escolaridade, eu sempre me dediquei bastante. Então, só por aí vocês já devem pescar o que aconteceu comigo, né? Já ouvi muitos adjetivos pejorativos aí com relação ao meu peso, vários deles, né? Gorda, baleia, entre outros. 4 olhos, isso é lógico, né? Óculos, todo mundo, infelizmente, que usa óculos já ouviu isso daí. Relacionado ao meu estrabismo aí, que vulgarmente as pessoas falam de zarolho, olho torto e outros adjetivos mais aí. E com relação a eu estudar, né, gente? Quem nunca ouviu falar, ai, nerd, puxa saco da professora ou do professor, enfim. Esse tipo de situação gera um incômodo muito grande para quem sofre isso daí. A outra coisa que aconteceu aí, falando em relação à vida adulta, né? Na época da faculdade também, eu passei por isso, porque várias pessoas, não foi só uma, nesse caso eu senti como um bullying coletivo aí. Dou risada, mas é de nervoso, confesso. Com relação a eu sempre questionar, perguntar, eu sou bem falante. As pessoas se incomodaram, o pessoal da minha turma teve uma época que se incomodou com isso e eles não tiveram maturidade para aguentar sozinhos. E aí eles
um belo dia jogaram pra fora, né? Falaram o que queriam pra mim. E eu reagi como? Chorei, né, gente? Saí da sala correndo, chorei, enfim. Esse tipo de situação, quando você fala pra a pessoa, você não tem noção do que passa na cabeça dessa pessoa, de como ela vai reagir. Então, se você ouvir que você tá gorda, vamos dizer assim, tá gorda, lógico que é uma característica física, senão deveria ser ofensa. Porém, na sociedade que nós fomos construídos, né, que nós vivemos, se você ouve isso, você não leva para o lado positivo. E o padrão estipulado pela sociedade, desde que você nasce, é que pessoas devem ser de tal forma, pessoas. E isso acaba construindo na sua cabeça um estereótipo de que você, quando você percebe que você não se enquadra naquilo, isso te gera uma frustração, você fica triste, gera sentimentos negativos em quem passa por isso. Então, várias pessoas que vêm dar aquela opinião disfarçada de alfinetada falam do seu peso, outra hora pessoas que não te conhecem vêm falar da sua visão, no meu caso, né? Por usar óculos. Ah, mas você usa óculos, já não resolveu o seu problema? Não, não resolveu. Mas e aí? Eu vou ter que ficar me explicando toda hora pra todo mundo? Todas as pessoas ao longo da minha vida que vieram falar comigo ou quando eu era criança ficavam zombando de mim. Esse tipo de situação me gera frustração, me gerou frustração e ainda me gera até hoje, né, em certas situações. Por exemplo, às vezes eu não uso certo tipo de roupa porque me incomoda devido ao meu corpo. Não que eu seja uma pessoa feia, mas como eu disse, eu não me enquadro no padrão. E de tanto ouvir isso várias vezes, isso acaba influenciando o nosso psicológico, né? Não é uma coisa legal. Então, por essa ótica, o que que você pode associar relacionado ao bullying? Você entende muito bem o que é o ato, o que é praticar o bullying, como ele funciona. Mas você tem noção de como isso acarreta na vida da pessoa que sofre aquilo? Muitas pessoas, agora fora do meu caso, muitas pessoas elas desenvolvem transtornos alimentares, por exemplo, bulimia, anorexia depois. Sim, pessoas gordas podem ficar anoréxicas, dependendo de quanto isso pode afetar o psicológico delas. Bulimia é um dos mais comuns, né? A pessoa comer e vomitar o que come para tentar emagrecer. Pessoas que usam óculos. Quantas pessoas que usam óculos já foram para a escola, por exemplo, sem o óculos? Só com vergonha de usar o óculos, ou porque quando usou, viu alguma coisa que se sentiu ofendido. Então, o fato da pessoa ir sem o óculos pode prejudicar na visão dela futuramente, entendeu? E isso pode acontecer devido a um comentário seu. Um comentário que você fez com que essa pessoa começasse a evitar usar o óculos dela, e isso no futuro pode prejudicar a visão dela. Então você tem noção de que uma coisa que você disse, o que essa coisa pode acarretar no futuro na vida de alguém? Então, o que eu quero com essa falação minha aí de hoje é que nós reflitamos não apenas no que é o bullying e como praticar ou como não praticar, né, gente? Você saber as características de o que é bullying, como ele acontece, isso eu acho que já vem batendo na tecla há um tempo. O que eu vim trazer hoje para vocês é o outro lado da moeda, né? A visão de uma pessoa que já sofreu com isso e que mostra para vocês, que eu quero passar para vocês, é que para vocês pensarem, o que você faz hoje pode refletir na vida dessa pessoa futuramente. Então, antes de você falar, de você dar a sua opinião ou agir de qualquer maneira, pense se isso vai ser positivo para quem você está falando ou não. Nossa proposta de hoje, depois dessa reflexão, é elaborar um parágrafo, um texto. Eu quero que você, ou um vídeo também, quem for mais desinibido aí, quiser gravar um vídeo também, vai contabilizar, explicando aí situações, o que você entende, se você tem noção de que as suas atitudes podem influenciar na vida de alguém, ou se você já presenciou uma situação, se alguém do seu convívio pratica isso, qual a sua reação? Se você vê alguém praticando bullying,
próximo a você. O que você faz? O que você faria? O que você acha que seria certo, talvez, certo? Então, espero que vocês reflitam sobre o tema, vejam meu vídeo aqui e construam alguma coisa para mim. Pode ser em forma de vídeo, pode ser em forma de um parágrafo, mas eu preciso que vocês reflitam e me deem uma resposta, certo? Então, bom final de semana. A nossa reflexão de hoje é essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijinho!